Nós vamos agora apresentar a lei dos nós em um circuito, de 3 resistores em paralelo. A lei dos nós, ela diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem daquele nó. Isso nada mais é do que conservação de carga. Aliás, corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Então, a carga que chega tem que ser igual à carga que sai. Então, aqui nós temos o nosso circuito em paralelo. A gente já demonstrou aqui o positivo da fonte, ligado nessa linha vertical aqui em vermelho, com os 3 terminais esquerdos dos resistores, e o negativo da fonte, ligado aqui na placa, nessa linha em azul também, os 3 terminais do lado direito dos resistores. E nós já mostramos que a tensão cedida pela fonte, que a fonte aplica, ela é aplicada igualmente nos terminais dos 3 resistores. Mas agora, para medir corrente, vamos colocar aqui o nosso multímetro na posição de corrente, miliampere. A gente sabe que a associação em série desses 3 resistores, ela deu por volta de 86 ohms. Eu estou aplicando 5 volts, dividindo 5 volts por 86 ohms, vai ser uma corrente aí na faixa de 50 a 60 amperes. É sempre bom a gente fazer esse cálculo antes, saber a tensão aplicada, o resistor equivalente, para ter ideia de qual corrente a gente vai ter, principalmente se a gente não tiver um multímetro que seja automático, aquele que a gente precisa escolher a escala de corrente. Então, a gente deve saber qual escala escolher. No nosso caso, nós temos um automático, ele escolhe automaticamente. Então, para fazer a medida, eu preciso colocar o amperímetro em série com a associação. Como é que nós vamos fazer isso? Desligar essa ponta da placa protoboard, então o positivo da fonte eu vou colocar no amperímetro, na entrada de corrente do amperímetro. Então, a corrente vai seguir, primeiro ela vai entrar no amperímetro, e depois de entrar no amperímetro é que ela vai para o circuito, para a associação. Então, o comum do amperímetro, o cabo preto, eu vou ligar agora aqui. Então, eu fiz a ligação. Então, eu tenho fonte, amperímetro, para medir a corrente, e depois a corrente vai para o circuito. Então, aqui obtivemos uma corrente de 51 miliamperes. É aquela corrente fornecida pela fonte para os 3 resistores, para a associação em paralelo dos 3 resistores. Vou voltar aqui para a posição de entrada da nossa placa protoboard. E agora eu vou precisar medir a corrente em cada um dos resistores. Para isso, eu preciso colocar o amperímetro em série com cada um dos resistores. Em série com 1, quando for para medir a corrente do 1, em série com o 2, quando for para medir a corrente do 2, e em série com os 3, quando for medir a corrente do 3. Mas essa associação em série, amperímetro com resistor, tem que estar em paralelo com os outros 2 resistores. Então, como é que nós vamos fazer isso? Desligar aqui por questão de segurança, eu retiro a perna daqui do resistor 1, coloco ela em separado, vou devolver aqui para o circuito e vou ligar o meu amperímetro, o ponto de medida aqui no ponto de contato da fonte e a outra ponta nessa perna esquerda do resistor. Então, vejo que a corrente ela vai sair do terminal positivo, vermelho, passar pelo amperímetro e pelo resistor 1, está aqui a corrente de 7,30 miliamperes, sobre o resistor 1. Para o resistor 2, eu devolvo aqui 1, separo o resistor 2. Vejam que eu estou desligando a fonte, que é para evitar acidentes. Coloco a ponta de contato aqui e agora o preto no resistor 2. Corrente de 21,8 miliamperes sobre o resistor 2. Desligando, retornando
o 2, separando o terminal do 3. Colocando, ligando a fonte de novo, amperímetro, agora no resistor 3, 26 miliampere. Tá certo? Só para relembrar, o que está acontecendo? Esse lado do amperímetro está ligado com esse terminal aqui, que é o terminal positivo da fonte. Então, a corrente vai passar pelo amperímetro, sai do amperímetro pelo cabo, né? Pela ponta de contato preto, ponta de prova preta, passa pelo resistor 3 somente. E assim foi com o 2 e com o 1. E esse lado que está ligado é em paralelo. Então, aqui eu tenho o 3 associado em série com o amperímetro e essa associação em série do resistor com o amperímetro associada em paralelo com os outros dois resistores.